Os eternos dignatários celestiais, quem são eles? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo é o quê? Uma pessoa. Como? O próprio Deus. Outra. O Espírito Santo é o quê? Aí foi uma colocação, lembra aquela frase que a gente citou lá? Foi escrito para o filho de Ellen White, que era um dos depositários de Ellen White, então ele tinha que ser fiel a dizer o que estava escrito ou não nos textos dela. Só que o filho de Ellen White, ele passou a crise. E no decorrer da crise, ele não compreendeu plenamente a Trindade. Aí perguntaram para ele: a sua mãe escreveu em relação ao Espírito Santo que o Espírito Santo é a terceira pessoa? E pediram para ele ler os textos de Ellen White. Ele foi nos textos de Ellen White e respondeu para as pessoas assim: olha, eu estudei os textos dela, 20, 66, 145, 20, número 10, número 5, série B, página 51, página 34. Aí ele diz assim: nos escritos dela, é verdade, lá dentro aparece ela chamando o Espírito Santo de pessoa. Agora eu não consigo compreender isso. Eu não consigo compreender isso. Então ele foi fiel dizendo assim: nos escritos de Ellen White tem. Agora, eu não entendi isso. Eu não consigo compreender essa verdade. Ele foi fiel. Aí depois ele dá a opinião dele. E depois ele fala assim: mas cada um... Eu não estou dando minha opinião para vocês seguirem não. Cada um tem que ler. Ele não se colocou como profetista, porque ele não foi chamado para ser profeta. Alguns... tem até aquela frase, eu já vi alguns dizendo assim, até mais forte, não foi vocês que falaram não, tá? Vou citar uma frase anterior. Alguém falando bem assim, que Ellen White... que primeiro Tiago White é que dominava Ellen White. Aí na morte dele o filho passa a comandar. Mentira! Nada a ver. Ao contrário, Tiago White foi guiado por Ellen White. Várias reprovações ela deu a ele. E no filho a mesma coisa. O filho seguia a mãe, não o contrário. Certo? A gente não pode trocar aí colocar a carroça na frente dos bois, porque aí não anda. É os bois, depois a carroça. Profeta, depois as pessoas. Ok? O Espírito Santo tem personalidade. Aí eu acho que entra mais em adoração quando a gente fechar tudo. Mas a adoração eu vou te falar assim, até para a gente poder finalizar lá. Você tem vários textos, tanto da Bíblia quanto do Espírito de Profecia, colocando ele como iguais. Quais são as passagens para tirar? Lei de Deus. Você pode pegar Êxodo, você pode pegar Deuteronômio, pode pegar todas as passagens de Isaías quando fala assim: eu sou o único Deus, e fora de mim não há Deus. Então, se eu não colocar os três como iguais, Cristo está descartando os outros dois. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito quando ele fala, eu sou o único Deus. Ele está falando de um Deus único, de um ser só. Ok? É isso que eu entendo. Pode falar. O Renan me lembrou aqui agora que o Lucas mandou uma passagem pra gente do Espírito de Profecia, que é uma meditação da Ellen White, que é receberia esse poder, né, do dia 18 de janeiro, ok, onde a Ellen White afirma categoricamente que o Espírito Santo é Deus. Aí eu queria ler só da... Pode ler. O Espírito Santo origina toda oração genuína. Tenho aprendido a estar ciente de que em todas as minhas intercessões o Espírito intercede por mim e por todos os santos, mas as suas intercessões estão de acordo com a vontade de Deus. Nunca em oposição a ela, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Romanos 8:26. E o Espírito, sendo Deus, conhece a mente de Deus. Por isso, em todas as nossas orações, deixa eu passar aqui um pouquinho, em todas as nossas orações pelos doentes ou por outras necessidades, deve-se acatar a vontade de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito, naquele que está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. Aí, volta a falar. Quando as pessoas falam nesse só tem uma passagem mostrando o Espírito Santo como pessoa. Gente, não é verdade.
Perdão. Olha o tanto de passagens. Está aqui, ele aparece aqui. Aqui ele aparece como pessoa, aqui como pessoa. O Espírito Santo tem personalidade. Deve ser também uma pessoa divina. 1906. Pelo poder de Deus, na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, pessoa. Os três poderes mais altos no céu, Pai, o Filho e o Espírito. Outro detalhe. Quando você classifica um depois do outro, os três são iguais. São da mesma essência. São três coisas parecidas. Ou seja, não tem hierarquia. Não tem hierarquia. Você pode ver que às vezes muda. O texto que a gente citou, às vezes coloca o Espírito Santo no meio e o Filho no final. Cuidado com essa coisa de falar, esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro. Viu aquele texto que você leu aí? Ele quebra. O Filho foi por último. Então cuidado, porque os três são iguais. A grande obra oficial do Espírito Santo é assim distinta. Esse o nosso Salvador, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. O mal se vinha acumulando por séculos e só poderia ser restringido e resistido pelo eficaz poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, que viria não com modificada energia, mas na plenitude do poder divino. O Espírito Santo era o mais alto dom dos homens que poderia solicitar ao Pai, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. Se não receber o Espírito Santo, o sacrifício de Cristo não tem proveito. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, da divindade. Disse a respeito do Espírito Santo, me glorificará. Um ponto que eu esqueci. Muita gente diz assim, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Eu não posso gloriar a mim mesmo, diz Jesus. Mas o Espírito Santo faz o que com ele? Então o Espírito Santo não é, em nenhum momento poderá ser, o Espírito de Cristo. Porque o Espírito Santo glorifica Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Cristo diz, ele não pode se glorificar a ele mesmo. Ok? Aqui é espírito de profecia e Bíblia junto. O Salvador veio glorificar o Pai pela demonstração do seu amor. Assim o Espírito Santo haveria de glorificar a Cristo, revelando ao mundo a sua graça. Viu a ideia? Cristo glorifica ao Pai. E o Espírito Santo glorifica ao Filho. A sequência. A pregação da palavra não será de nenhum proveito sem a contínua presença e ajuda do Espírito Santo. É o único mestre eficaz da verdade divina. O Espírito Santo e os anjos, o que ele faz hoje? Os anjos de Deus, o Espírito Santo, e ouve-se a voz do céu do Pai dizendo, tu és meu filho amado em quem me comprazo. Agora complicou. Essa passagem é a que detona quem fala que o Espírito Santo é... Agora o Espírito Santo é o quê? Porque nessa passagem você tem Jesus, você tem os anjos, você tem o Espírito Santo e você tem o Pai. E agora, o Espírito Santo é o quê? Poder a gente já sabe que ele não é. Concordam comigo? O Espírito de Cristo não pode ser. Porque Cristo está ali. O Pai também não pode, porque o Pai está lá. Agora ele tem que ser uma terceira pessoa. O batismo é a marca que existem três pessoas distintas, bem distintas. Ok? E o texto de Ellen White é a História da Redenção, página 196. Por meio de seu Espírito e dos anjos, ministra aos filhos dos homens. Porque alguns vão falar que o ministério do Espírito Santo, o ministério dos anjos é o Espírito Santo. E não é. O Espírito Santo coordena o ministério dos anjos. O poder acompanhante do Espírito Santo e a cooperação dos anjos do céu. Os anjos estão ajudando nessa obra e o Espírito Santo está cooperando. Essa daqui é muito importante também. Todos os espíritos celestes se acham nesse exército. E mais que anjos estão nas suas fileiras.
O Espírito Santo, o representante do capitão do exército do Senhor, desce para dirigir a batalha. Quem é o capitão do exército do Senhor? Jesus. Então, o representante de Jesus vai lá. Então, não pode de jeito nenhum falar que o Espírito Santo aqui é a mesma coisa que a presença, não é o próprio Jesus, não. Representante do capitão do exército do Senhor. Quem dirige os anjos hoje é o Espírito Santo. Hoje a batalha é do Espírito Santo junto com os anjos. Jesus intercede por nós. O trono de Deus a gente já conversou. Acho que aqui eu acho que já finalizou. Perguntas? Abre aquele PDF. Olha só um minuto. Fala. Microfone. Pode Achei que falar. o irmão comentasse a respeito, quando a Bíblia fala Espírito de Cristo, Espírito de Deus, se está se referindo ao Espírito Santo ou se está referindo à pessoa Cristo ou à pessoa de Deus o Pai. Posso só acrescentar? Pode. É aquele momento em que Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos. É interessante assim. Alguns falam assim, ele soprou o Espírito. Eles receberam o Espírito? Quando que o batismo aconteceu? Atos 2, Pentecostes. Lembra que você tem umas situações colocadas como simbologias de algumas coisas. Então recebe o Espírito para mudança de coração, para conversão. Mas você tem o poder do Espírito Santo, ele é dado no Pentecostes. É na glorificação do Filho. Ok? Agora a sua pergunta não é a mesma dela. Repete. A Bíblia faz as referências Espírito de Cristo, Espírito de Deus, se está se referindo ao Espírito Santo ou à pessoa de Cristo e à pessoa do Deus o Pai. Os três são um, certo? Os três são um. Quando eu falo bem assim, o Espírito de Deus depende do ponto que eu estou. Eu posso estar me referindo ao Velho Testamento, eu posso estar me referindo ao próprio, por exemplo, o Espírito que inspirou os profetas. Ou, então assim, tem momentos que você vai olhar, mas a base seria o seguinte: o Espírito de Deus, dentro das três pessoas, quem é chamado de Espírito? Então é o Espírito de Deus. Quando fala Espírito Santo, não tem dúvida. Agora, o Espírito de Cristo, você pode ver que às vezes, não necessariamente, às vezes ele fala assim, o Espírito de Cristo vai atuar, e você vai olhar a obra do Espírito Santo. Então o contexto, você tem que ler todo o contexto para você encaixar direitinho. Pode se referir a outras coisas? Pode, mas a ideia é que quando cita Espírito, é o próprio Espírito Santo. Agora, no Velho Testamento, você pode estar se referindo a próprio Cristo Jesus. Quando ele fala anjo também, o anjo do Senhor aparece, não é anjo do Senhor, vai aparecer anjo do e Senhor todo em maiúsculo. Já viram essa colocação lá? Anjo do Senhor, Senhor maiúsculo. Se você pegar logo no início, deixa eu ver se a minha tem aqui. Ele fala que quando aparece isso, o tetragrama, né? Aquela expressão da palavra de Deus, o nome de Deus. Se tem, eu não estou achando a minha. Essa Bíblia está mais antiga. Respondido? Outra pergunta? Rodrigo, passa. Quando você vê Senhor em letra maiúscula, toda em maiúsculo, é aquele tetragrama, YHWH, é o nome de Deus que foi perdido. Então, quando se refere ali ao próprio Deus, então o anjo do Senhor, com aquilo dali é o próprio Jesus. Quando fala anjo de Deus, quando pode ser referido a um anjo mesmo, um anjo qualquer, né, sem ser Jesus Cristo. Pode falar. A minha pergunta ainda que iguais, a gente pode admitir a existência de uma hierarquia funcional
tendo em vista que Cristo veio como representante do Pai e o Espírito Santo vem como representante de Cristo. Eu digo assim, não mexendo na igualdade, mas apenas uma hierarquia funcional, no exercício da função. Eu falei uma coisa com o Renato que serve muito nisso. Vocês já perceberam que o pai parece que não participa de nada? Já perceberam isso? O pai é meio assim. Aí o Renato usou uma expressão: o pai parece que é meio neutro, não é? Mas por que ele tem que ser neutro? Tem uma função nisso. Por que o pai não poderia estar atuando diretamente na terra? Quem é que vai ajudar Satanás? Tinha que ter alguém neutro. Entenderam? Você tem algo, um ser, que falou: Deus não é justo. E no final ele tem que falar que Deus é justo. Então você tem o pai meio que, desculpa essa expressão, mas eu gostei mais da expressão dele, neutro. O pai é meio que neutro. Ele não participa nem de um lado nem do outro. Aí você tem Jesus, Velho Testamento, veio à terra, depois morre e sobe glorificado e fica na intercessão. Aí vem a segunda pessoa, desce no Pentecostes e cuida do ser humano pela eternidade. E o pai neutro, porque na hora do julgamento tem que aparecer neutro. Porque, querendo ou não, Deus também é Deus dos demônios. Concordam comigo essa expressão? Entenderam essa expressão? Deus também é o Deus que vai julgar os demônios. Então ele tem que ser neutro, nesse sentido. Ele criou um plano de redenção e está lá. Então, dentro do plano de redenção, quando você tem essa cadeia, aí as pessoas podem colocar uma hierarquia funcional. Eu só tenho medo de uma coisa: que coloque que um é maior do que o outro. Não é. São três iguais, cada um executa uma função. Ser neutro também é uma função. Ser neutro é uma função. Os santos da mesma espécie estão envolvidos nisso. Exatamente. Outra colocação que a gente estava conversando: os três são iguais. Não, seres santos, quando eu digo os anjos, da mesma espécie dos demônios, estão envolvidos. Sim, estão envolvidos. Eu costumo colocar assim numa... É uma guerra que ele tem que finalizar. Pode falar. Aplicar assim um pouquinho para a minha área. Vamos colocar assim. Certo. Lógico que é uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está estudando, mas você coloca num tribunal, né? Numa audiência. Tem juiz, promotor e advogado. Certo. Na realidade, não existe hierarquia entre eles. Não existe. O juiz não é maior que o advogado, nem o promotor e por aí vai. Mas no exercício da função, naquele determinado momento, acaba ocorrendo, não digo nenhuma hierarquia, mas a função que cada um exerce faz com que um tenha que remeter ao outro. Isso é muito claro. Eu acredito que pode ser o caso. Não existe... Você quer ver quando que o pai é invocado? Olha quando que o pai é invocado. Cristo foi buscar o corpo de Moisés, certo? Lembra dessa passagem? Foi buscar o corpo de Moisés. Quando ele foi buscar o corpo de Moisés, o que aconteceu? Quem que se apresentou lá e falou: não, esse corpo é meu, pode tirar daqui não. Quem foi? E o que Cristo fez? O Senhor te repreenda. Por que ele fez isso? Cristo tinha morrido na cruz? Não. Então, se ele não morreu na cruz, como é que ele tirou o cara da morte? Ele não podia ainda. Ele não podia, mas existia a promessa que ele iria morrer. Então ele não bateu de frente com o diabo, aí ele virou para o neutro e falou bem assim: ó, tem um plano aí, você sabe disso. Eu não nasci ainda, mas eu vou nascer. E aí, pode ou não pode? Pode. E aí ele levou. Se já tivesse essa neutralidade, é nesse ponto. Você tem uma neutralidade, você tem o Deus que é Deus de todo mundo. Ele é Deus de todo mundo, ele criou todos. Então ele precisa estar neutro. Lembre-se que destruir Satanás e os anjos não é uma obra de satisfação para Deus. Entende isso? Mesmo a destruição de Satanás não é uma obra que dá prazer para Deus. Ele criou, ele queria que eles estivessem. Quando você vê a história, os anjos eles acompanharam, os caídos acompanharam até, eles tinham acesso. Eles tinham acesso.
Então a gente tem que ir devagar para não... Porque a gente coloca às vezes um ponto bem... Lembra que Deus é amor. Ele ama. Independente. Agora a gente pode usar? Pode, se não for, lembrando que essa hierarquia não é de poder, não é de um ser maior do que o outro, um saber mais do que o outro, não. É de função. Um é neutro, o outro morreu, o outro executa aquilo que foi feito pelo primeiro. Sem o primeiro, o segundo não pode trabalhar. Se Cristo foi glorificado, que morreu, o Espírito Santo não era derramado. Mas se o Espírito Santo não for derramado, a morte na cruz não tem efeito. Lembra o texto que nós lemos? Então tem uma ordem dos três. Tem uma função mesmo para ser executada. Não de hierarquia de poder, nem de quem é. Mais alguma coisa? Alfa e ômega. Abre lá o PDF. Vê lá qual que é. 10. Página 10. Ó. Agora vai devagar que esse não está marcado não. Ó, vamos lá. Porque eu marquei o outro e não salvei para você. Eu vou ter que passar. Ó. O que nós vamos estudar aqui? Estão em 2 textos. Mensagens Escolhidas, capítulo 1. Ó, Mensagens Escolhidas 1, capítulo 24. É o Alfa e o Ômega, as páginas estão aqui. O próximo capítulo é o 25, Os Alicerces de Nossa Fé, página 201 a 208. Ou seja, são 2 capítulos do mesmo livro, da página 193 à página 208. Então, se você quiser, você pode pegar e ler na sua casa. Aí vocês vão me ajudar, né? Fazer a leitura. Já estou cansado já. Só leia o que está em... Não, qual... leia o que está em negrito, por favor. Quando estiver em negrito assim, ó, tem uma palavra, você pode colocar... Esse aqui lê todo, esse aqui lê todo. Estou instruído a falar claramente, enfrentai-o. É a palavra que me é dirigida. Enfrentai-o firmemente e sem tardança. Mas não deve ser enfrentado retirando nossas forças operantes do campo, a fim de investigar doutrinas e pontos de divergência. Não temos tal investigação a fazer. No livro Livre em Tempo, acha-se apresentado o alfa de heresias letais. Seguir-se-á o ômega, e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Isso aqui, a mensagem é que ela vê um iceberg e ela fala para enfrentar a apostasia. Só que essa apostasia não era tirando os pastores do campo para atender isso. Então, por exemplo, quando alguém me liga, aí fala assim, olha, tem um movimento dissidente vindo contra a igreja. Aí eu falo assim, não pare o trabalho missionário. Continue o trabalho missionário. Mas nós temos que enfrentá-los. Ok? Mas não tire quem está no trabalho missionário para fazer isso. É isso que o diabo quer. Não tire. Então, eu estou fazendo um trabalho missionário. Aparece algo, olha só o que ela diz. Ponto de divergência, não temos tal investigação a fazer. Se a doutrina foi votada pela igreja e é uma doutrina da igreja, ela não tem que voltar de novo para ver isso. Não é porque um grupo apareceu dizendo que a Trindade não é bíblica que a igreja adventista tem que parar de novo para ver isso. Não tem que parar. Continua. Agora, vai ter um irmão ou outro que são irmãos de conservação. Eu trabalho com conservação. Eu não trabalho no evangelismo lá fora. Eu trabalho dentro da igreja, não fora da igreja. Deu para entender? Então, o meu trabalho é de conservação. Então, eu vou fazer isso. Por isso que eu falei que desde 2003 eu faço apostila, faço isso, vou ali, vou aquilo outro. Enfrentar. Aí ela fala, no livro de Kellogg, lembra que tirava Deus e mexia na personalidade de Deus? Destruía quem era Deus? Ela fala, ali é
o alfa das heresias letais, seguir-se-á o ômega. Nossos médicos, oro para que eles tenham coragem de permanecer firmes ao lado da verdade, tal como ela é em Jesus. Pode subir. Todo texto estiver, você dá uma paradinha. Opa, foi demais. Aí. Através de todo o livro, cita-se passagem das Escrituras. Essas passagens são apresentadas de modo a fazer o erro parecer o quê? Termina, vai, me ajuda aí, lê. Teorias errôneas são apresentadas de maneira tão aprazível que, a menos que tomem cuidado, muitos se desviarão. Volta a bater na tecla. Toda passagem bíblica é uma passagem bíblica. Eu não posso descartar uma passagem bíblica porque eu não creio naquela passagem. Ela tem que ser explicada. Eu tenho que explicar aquela passagem. Senão eu vou correr o risco disso. As pessoas usam a Bíblia e parece ser bonito, mas no final é trágico. Pode ir. Não, peraí. Pode ir e ler. Médico. Não, daqui para baixo agora. Sobe um pouquinho. É o cansaço. Todo mundo já está. Você já pensou tantas horas que nós estamos dentro dessa igreja? Médico, tende vós estado a fazer a obra do Mestre, escutando fantasiosas interpretações espiritualistas das Escrituras? Interpretações que minam os fundamentos de nossa fé e ficando quietos? Diz Deus: nem eu estarei mais convosco, a menos que desperteis e reivindiqueis vosso Redentor. Interpretações o quê? Espiritualistas. Essas interpretações espiritualistas Deus não tem corpo. Deus está aqui e o Espírito está lá. Lembra alguma coisa? Entenderam o que eu estou querendo dizer? Quando eu começo a dizer que o corpo de Deus, porque Deus está aqui, e o Espírito de Deus, Deus está em um local, o Espírito está em outro, interpretações o quê? Está entendendo? O grande perigo e o grande problema de quebrar a Trindade. Interpretações espiritualistas. Para por aqui? Não vos enganeis. Muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. Pode ler. Ele introduz aquilo que não passa de especulação acerca da personalidade de Deus e do lugar de sua presença. Ninguém na terra tem o direito de especular quanto a esta questão. Quanto mais se discutirem teorias fantasiosas, tanto menos os homens saberão de Deus e da verdade que santifica a alma. Personalidade de Deus e do lugar de sua presença. Aonde Deus está? Jesus está no céu ou está aqui? Quando as pessoas começam a dizer assim, não tem o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. Peraí, mas se Cristo está no santuário celestial e o Espírito dele está aqui, eu estou começando a mexer com essas duas coisas. Personalidade de Deus, porque o Espírito Santo deixa de ser Deus, e eu estou mexendo no lugar da sua presença. Cristo está onde? Aqui na terra ou no céu? Ué, mas se o Espírito dele está aqui, então onde ele está? Estão entendendo como que isso é sério? Eu vim construindo com vocês para chegar a mostrar textos muito sérios, esses textos. Muito sérios. Quem crê hoje que o Espírito Santo não é Deus, além dele estar blasfemando, além dele estar com teorias espíritas, porque ele está dizendo que o corpo de Cristo está no céu, mas o Espírito de Cristo está atuando sobre a terra. O corpo está num lugar, o Espírito está em outro.
Isso é espiritismo. E Ellen White fala que isso seria um problema da apostasia que viria nos últimos dias. Mexeria com a personalidade e com a presença. É só esse texto que diz isso? Não, a gente já falou lá em cima, agora lê esse daqui. Living Temple encerra o alfa dessas teorias. Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo, e tremi pelo nosso povo. Sabia eu que devia advertir nossos irmãos e irmãs a que não entrassem em controvérsia em relação à presença e personalidade de Deus. Personalidade, presença. Personalidade, presença. Está batendo em cima disso. Todo aquele que não sabe e destrói a personalidade de Deus e a personalidade e a presença aonde ele está, como ele está, entra no alfa, no ômega. Entra no ômega agora. Sobe mais um pouco. Opa, calma. As teorias espiritualistas acerca da personalidade de Deus, levadas à sua conclusão lógica, derribam toda a ordem cristã. Pode ler o próximo. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistia em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Só uma pergunta. Isso foi escrito depois de 1900. Antes de 1900, aquela década que nós estudamos, Ellen White deixou claro sobre a Trindade. Então, escuta bem o que eu vou te falar. Durante 50 anos, o primeiro período que a Trindade não era aceita, não foi contado como um marco antigo. Depois você tem a virada, mostrando a divindade, o Espírito Santo, e ela vem duro em Kellogg. Concordam comigo? Isso aqui é Kellogg. Depois de Kellogg, ela vem mostrando a apostasia alfa e ômega. E ela diz: o inimigo das almas vai introduzir uma suposição de uma grande o quê? Reforma. Sem ofender ninguém. Sem ofender ninguém, mas sendo bem direto. O que esses movimentos dizem, gente? Reforma. Que a igreja caiu. E quero mais uma coisa? Por que da reforma sempre tem reforma? Isso eu vou falar para vocês, isso é certo. Todo movimento de reforma que saiu da igreja adventista já fez reforma dentro dele. Me aponte um que não fez reforma. Um só. Movimento da reforma, igreja adventista, sétimo dia, movimento da reforma. Fizeram a reforma dentro delas e se dividiram em duas. Pega todos os movimentos que você conhece. Se dividiram ou não dividiram? Qual era o grande perigo que Ellen White disse? Se essa reforma, que as pessoas do movimento dissidente, se essa reforma efetuasse entre os adventistas, seria uma renúncia às doutrinas. Seria uma renúncia. E mais, um processo de reorganização, que ela acha que isso não deveria acontecer. Se tal reforma efetuasse, qual seria o resultado? Ela mesma responde: rejeitados os princípios da verdade. E Deus em sua sabedoria concedeu o remanescente fiel. A Trindade foi revelada do jeito que nós estudamos hoje. Não tem nenhuma outra igreja que tenha a Trindade que a igreja adventista tem.
A trindade da igreja adventista era diferente de todas as outras trindades. Foi uma revelação para a igreja adventista. E se for, a nossa religião seria o quê? Alterada. E os princípios fundamentais que têm sustentado essa obra nos últimos 50 anos seriam tidos o quê? Na conta de erros. Estabeleceria uma nova organização. É isso que Deus quer. Eu vou dizer para vocês o seguinte: você não é responsável pela luz que você não tinha. Você tinha a oportunidade de não estar aqui neste sábado, mas você esteve. Agora, me desculpa, é um problema seu. Só que você será culpado pela verdade que você não aceita. Fui bem claro? Tome muito cuidado. Os falsos profetas pegam uma parte e escondem outra. Pegam uma parte e escondem outra. Se você tiver com a verdade, o que eu falei para vocês desde o início? Não precisamos ter medo. Todos os textos terão que ser explicados. Dentro, abre o plano todo, pega-se as passagens, e agora as passagens têm que ser entendidas dentro do plano. Nenhuma passagem pode ficar fora. Nenhuma. Porque Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de ficar inventando moda, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai ficar pedindo para a igreja fazer uma coisa, depois fazer outra, depois mudar de novo. Ele cresce na verdade, mas quando você chegou na verdade, aquele ponto passado não é para discutir mais, porque você tem que avançar. A igreja adventista não tinha 28 doutrinas, tinha 27. A justificação pela fé foi entendida. E as 28 doutrinas da igreja foi feito agora, recente. Ela tem que avançar e não retrasar, não atrasar, não voltar atrás. Se ela volta atrás, nesse tempo dela, perderia os 50 anos. Se nós fizermos isso hoje, perdemos os 150 anos. Nós precisamos avançar. O que é o alfa e o ômega? É uma apostasia referente à personalidade de Deus. É referente à presença de Deus e destrói aquilo que foi construído nos últimos 50 anos quando ela escreveu. Se você pegar os últimos 50 anos, você está pegando então de 1850 até 1850, 1855, 6 até essa época da escrita em 1906. Qual foi a revelação que deu? Trindade. É só você juntar. Quem fala contra a Trindade, quem avança contra a Trindade, está avançando na apostasia. Quebra a personalidade de Deus, quebra a presença do Espírito Santo e cai aqui. E aí é só você pensar, só se você juntar um com o outro. Ela deixa margem aqui para criar uma nova organização, uma nova igreja, como foi a pergunta do Lucas naquela hora, um ministério independente, não um ministério independente, não é independente financeiramente, mas um ministério separado da igreja adventista. Não tem isso. No período de Laodiceia, os 144 mil, que são formados de 1844, pregação do sábado, vindo até a volta de Cristo. Esse povo, o remanescente fiel, ele tem uma mensagem, e essa mensagem não será jogada por terra. Não existe a mensagem dos 3 anjos, ela será repetida no 4º anjo. Não existe uma 4ª mensagem. É a mesma mensagem repetida com um clamor forte, que é o próprio Jesus Cristo, que chega e fala: sai dela, povo meu.
Não é um novo, é o próprio Cristo que desce e toma o comando, no sentido aí figurativo, né? Porque Cristo está lá, o Espírito Santo vai fazer, mas no Apocalipse é ele tomar o controle da igreja para terminar, é a chuva serôdia. O que é a chuva temporã e chuva serôdia? Temporã caiu no Pentecostes e vai conosco até a chuva serôdia. Chuva serôdia é fechamento da porta da graça, fechamento da porta da graça para a igreja adventista, fechou a porta da graça e o Espírito Santo é derramado sobre a igreja adventista. O joio e o trigo nessa hora é separado dentro da igreja. Na igreja já é separado. Aí quem está na igreja e foi batizado com o Espírito Santo sai para pregar do lado de fora. Aí a pregação para o mundo lá fora, aí se dá um tempo e aí se fecha a porta da graça para o mundo e lá também é separado o joio e o trigo do mundo. É recolhido o que é bom de lá. Os dois grupos certos. Perguntas? Entenderam agora por que eu deixei Alfa e Ômega para o final? Se eu tivesse apresentado isso para vocês logo no início, alguns iam ficar com raiva de mim. Por isso que eu segurei. A gente tem que esperar a pessoa chegar no momento certo, para que ela possa ver todo o caminho. Eu não posso dar pancada. E aí entra, o que nós fizemos de ontem à noite até agora, é a mesma forma de revelação bíblica. Por isso que quando nós conversamos, o Renan e o Rodrigo, eu falei, a formação que eu faço é a mesma, é a construção que a Bíblia faz, é a construção que o Espírito de Profecia faz. Uma forma didática para as pessoas poderem enxergar ponto por ponto. Agora, ela tem que pegar isso e comparar com o que ela sabe. Agora, cada um toma a sua decisão, porque a salvação é individual. Tá bom? Eu tenho duas perguntas aqui, uma do Rubens e outra da irmã Lucivane. O Rubens pergunta, ele quer um esclarecimento do grande conflito, página 261, fala assim: vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair das igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disto, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um desapontamento nestas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitam a verdade pensam que Deus está com eles. Esse verso ele foi usado muito para o movimento dissidente e quebrando simplesmente a forma de leitura. Eu vou pedir para você ler de novo, certo? E olha a interpretação que as pessoas dão. As pessoas falam assim, tá vendo? Os adventistas então estão fora e os pastores e membros serão chamados para sair dela. Não é essa a aplicação? Mas o texto diz isso. Vou ler o texto devagar? Pode ler. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais. O que é adventistas nominais para Ellen White? Alguém já leu sobre isso? Adventistas nominais, ela diz assim, os adventistas, o que é nominal? É aquele que se diz adventista e não é. Lembra aquelas expressões que recebem grande luz, grande benefício e não faz nada? Então, adventistas nominais é o que ela dá para falar assim, para ela não falar bem assim, aqueles que estão frios na fé dentro da igreja, ela fala, aqueles que são adventistas só de nome. Vocês já usaram essas coisas assim? Ah, o Renan é adventista só de nome, cara, você tem que ver o que ele faz. Já ouviram essa expressão? Ellen White falava isso, adventistas nominais. Então, adventistas nominais são aqueles que se dizem adventistas, mas não creem nisso. Até aí. Agora continua. Bom, entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas... As igrejas caídas. Então ele está falando dos adventistas nominais. Quais são as igrejas caídas pela profecia? É a igreja adventista? Não. Não, são as outras. Aí continua lendo agora. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povos serão chamados a sair dessas igrejas. Ah, quais igrejas? As caídas. Só que como eles colocam no contexto, eles jogam assim, tá vendo? Adventistas nominais, aí não dá tempo para a pessoa raciocinar. Mas na verdade o texto está dizendo o quê? Que os adventistas nominais, os adventistas só tem nome de adventista, e tem, né? Alguns por aí. Mesmo que o meu povo seja como a areia do mar,
Só o remanescente será salvo. Eu não posso julgar quem é. Ok? Então, os adventistas nominais e as igrejas caídas. Aí ele volta para as igrejas caídas. E das igrejas caídas serão chamados para sair pastores. Acho que parou o microfone. Sem problema. Pronto. Caiu a bateria. Não, voltou. Oi. Não. Voltou? Não. Oi. Né? Dá um... Também. Não dá também, né? Haja bateria, né, cara? Então, das igrejas, como a gente falou, adventistas nominais e das igrejas caídas. Das igrejas caídas serão chamados pastores e membros a sair de lá. Tem algum problema? Tranquilo, não é? É só a gente ler o texto da forma como ele está. E não tirar o texto e inverter. Pode ler a outra, você falou que tinha duas. Não, deixa, eu vou no microfone, sem problema. É, só que aí você não consegue... Então, eu ia pegar e ligar o outro aqui. Pode ser. Então liga aí. Deixa eu ligar lá. Tem alguma pergunta enquanto ele está fazendo? Que aí eu dou esse microfone. Você faz a pergunta e depois eu respondo. Que silêncio mortal. Que silêncio mortal. Silêncio, nesses casos, é bom, porque silêncio implica anuência. E outra, pensamento. Eu sei que o que a gente levou agora no final é muito duro. Quando eu cheguei para ler isso, eu achei muito pesado. Só que está escrito. Não posso fugir do que está escrito. Qual é a próxima pergunta? Bom, Eu respondi as perguntas, foi só uma mesmo que você fez, né? Vai a próxima. Só tem mais uma. A irmã Silvana. Antes de explicar a pergunta dela, você já sabe que esse grupo aqui é do Ministério, um grupo que fazia parte do Ministério 4 Anjos, certo? Então todo mundo que está acompanhando o canal está caindo de paraquedas num grupo dissidente, certo? E essa irmã já tem assistido outros vídeos, com certeza não assistiu que ia ter aqui Trindade e tal, e caiu aqui de paraquedas. E depois de ter assistido, ela pergunta o seguinte: bom, então ouvindo esses estudos, posso congregar em uma igreja adventista do sétimo dia? Ele está fora do sistema? Fora do sistema que ele fala não está igual às igrejas caídas, né? Na realidade, o que eu posso dizer para ela é o seguinte: pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia, a igreja existe hoje, pela Bíblia, duas igrejas. Uma igreja mundial universal, formada por membros de todas as denominações. Todas, sem exceção. Então vai ter batistas, metodistas, católicos, presbiterianos, todas, ok? É a igreja universal. Aqueles que seguem a Deus da forma como eles creem. Se Deus chamasse para eles virem para uma igreja, ele viria, ok? É a igreja universal. Agora, você tem uma igreja que é a igreja da profecia. Essa igreja tem data de validade e tem data para ela começar. Quando que ela começa? Termina as 2.300 tardes e manhãs. Termina as 2.300 tardes e manhãs. Aí você tem um desapontamento de Apocalipse. Você tem um desapontamento que ele come, é doce, mas o seu ventre é amargo. Essa igreja deveria nascer depois de um desapontamento. Ela teria que nascer no tempo certo, na hora certa, pela profecia. Teria que levantar e sair restaurando as brechas do passado, principalmente a guarda do sábado e o Espírito Santo como ele é, porque o selo de Deus, você tem o selo de Deus, o Espírito Santo, e você tem o sinal de Deus que é o sábado. Então você tem que restaurar os dois. A igreja que segue todos esses princípios, a única igreja que eu conheço é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a única que eu conheço. Então, só para confirmar a resposta dela, o canal, como eu estou falando, ela vem acompanhando os estudos, mas com certeza não chegou a ouvir sobre isso. Mas o canal Ministros do Fim, hoje, acredita e já responde para ela que ela não só pode, como deve ir para uma igreja adventista. Para quem não sabe, eu sou adventista do sétimo dia, da Igreja Central de Vitória, lá no Espírito Santo.
né, de Vitória Espírito Santo. E aí o pessoal me convidou, tem desde 2003. No ano de 2003 eu fiquei parado durante 6 meses só para durante um ano, 6 meses eu fiquei só vendo. De lá para cá a gente faz, eu já fui para o Rio Grande do Norte fazer congresso lá, agora eu vim para cá. É a primeira vez que eu venho um grupo que não é adventista. Então assim, nunca fui um grupo inteiro que saiu antes e que eu fui até o local. Essa é a primeira vez. Eu sempre vou em igrejas adventistas, onde tem vários membros ali dentro que estavam com problemas de trindade, que não entendiam a trindade porque vinha um monte de informação desencontrada. Aí eu vou para o local, a gente abre todos esses panos como a gente abriu agora, os painéis, e ali se toma decisões. E aí tem pessoas que não é isso e tal, e saem da igreja para voltar mais, ou saem e depois voltam. Como a gente já citou alguns nos vídeos, e graças a Deus alguns retornam. Então quando venho para cá, é interessante assim, eu vejo até uma volta. Estar aqui com vocês para mim é uma coisa bem interessante, porque tem 9 anos que eu tento trazer mais gente. E ver um grupo acontecer isso, então eu vejo que os frutos lá atrás, porque são pregações e várias pessoas fazem isso, tem efeito. Entendeu? E eu acho que os movimentos eles são... toda maldição de Deus traz uma bênção para nós. Toda maldição do diabo, Deus transforma em bênção para nós. Tem muitos aqui dentro que não pisariam numa igreja adventista, mas vieram para cá e agora vão ser adventistas. Glória a Deus. Entenderam? Os caminhos de Deus, eu não posso julgar ninguém. Não julgo. Se a pessoa está sincera em qualquer lugar, ela pode defender o que ela quiser. Ela só tem que estar lendo, baseado aqui. Se ela está sincera e não tem nada acusando, então ela seja... Se a pessoa falar, Marcos, eu sou católico, e eu me sinto bem na igreja católica, eu não consigo enxergar essas doutrinas que vocês falam. Eu falo, meu irmão, então o que eu posso te ajudar para você ser o melhor católico possível? Por que ele tem que ser o melhor católico possível? Porque eu tenho a igreja adventista, mas eu tenho a igreja universal. Então, no momento certo, que é Apocalipse 18, no derramamento da chuva serôdia, se ele está lá, ele vai ouvir, sai dela, povo meu. E ele vai sair. Então eu tenho que fazer com que a pessoa esteja bem na igreja dela, onde ela está. Se ele vai se tornar adventista, amém. Agora, que ele venha para ser adventista e não adventista nominal. E se ele estiver lá, que ele seja um bom católico, que ele seja um bom testemunho de Jeová, que ele seja um bom maranata, bom aonde ele for, mas ele tem que ir com a consciência limpa. Não pode falar bem assim, eu vou ser batista, eu sei do sábado, eu sei que eu deveria ser guardado pelo sábado, eu sei que o sábado é uma bênção para mim, mas eu preciso trabalhar no sábado. Então ele não está colocando Deus em primeiro lugar. Aí ele vai ter um problema. Agora, se ele não enxerga, eu vou acusá-lo? Claro que não. Não chegou o momento dele. Não chegou o momento dele. Deixa acontecer. Tem mais alguma pergunta? Viu, Rodrigo? Eu pedir para você falar para o Lucivânio o canal não incentiva. Microfone. Microfone. Lucivânio é o nome dela. Lucivânio. Troca comigo. Só. Não, que vai, irmão. E dirigir algumas palavras à irmã Lucivânia, que está nos acompanhando. O canal Minutos do Fim não estimula, não incentiva a ficar sozinho em casa. Sempre foi essa preocupação. Às vezes a pessoa se aliena com a internet e deixa de congregar, né? E diante da luz que nós temos visto, a igreja que Deus tem levantado nesse mundo para uma grande obra é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, se a irmã Lucivânia, de livre e espontânea vontade, a nossa recomendação é para que se dirija ali, mas não frequente igrejas independentes, ministérios dissidentes, e não fique sozinho em casa, né? Não se isole, não se esconda do mundo, mas busque uma congregação onde possa exercitar seus talentos e dar avanço à obra missionária.
A igreja foi feita para que você desenvolva socialmente. E é importante ter isso. Porque, por exemplo, eu posso ter um conhecimento em uma área, mas eu sou fraco em outra. Aí os irmãos que são fortes naquela área vão me auxiliar. Então a igreja serve para isso. Ninguém é igual. Vai tentar fazer uma corrida bem forte e virar, certo? Está indo rápido para uma reta e você vai virar. E você faz isso sem um dedinho para você ver, o pequenininho lá. Você vai ver se você vai conseguir fazer a curva. Você vai sair capotando. Então, mesmo que seja um dedinho pequenininho, ele tem uma função. Então, dentro da igreja, quando a gente se une, a igreja serve para isso. Ela serve para disciplinar, ela serve para chamar atenção, ela serve para direcionar. E outra, Paulo, o apóstolo Paulo, Cristo não poderia ter dado o conhecimento todo a ele? Sim ou não? Poderia, não poderia? Mas quando Paulo cai e ele fica cego, e quando faz, Cristo direciona ele para a igreja. Ele fala, vai para a igreja porque eles vão ensinar. A igreja tem uma função. Eu não posso quebrar a função. Não posso. Porque é essencial. Mesmo sendo uma igreja militante, que significa então que ela não é perfeita, mas chegará um dia que ela será a igreja triunfante. Por que a igreja não é perfeita? Porque é formada por mim, por vocês, por quem tem assistido. Se nós fôssemos perfeitos, a igreja seria perfeita. Como nós não somos perfeitos, a igreja não é perfeita. Mas quando formos transformados, aí ela vai virar triunfante. Amém. Até lá, eu não posso querer uma igreja perfeita, porque eu não sou perfeito. Mais alguma? Eu queria que o irmão explicasse, porque também o Ministério do Ocidente fala muito que, para falar mal da igreja adventista, fala muito que a igreja adventista também agora está abraçando o ecumenismo. Usa certo. muito também. E aí eu vi uma pregação sua que explicava, eu queria que você explicasse também sobre... Você quer ver um ponto? O que eu estou fazendo aqui? Para alguns eu estou fazendo ecumenismo. Eu estou na igreja adventista? Não. Aí, por exemplo, eu já fui para uma igreja, fui chamado para um pastor batista. Aí eu entrei na igreja, a igreja muito grande, era um salão enorme. Aí lá tá tocando aquele negócio e tal, bem, opa, não é meu tipo de música, né? Eu não concordo muito com esse tipo de música, mas estão lá e tal. Aí estava assim, a metade da igreja era batista, a outra metade era da Assembleia, que vem 2 ônibus cheios de um outro município para eles cantarem, tocarem e participarem do Congresso Jovem. Então, a metade da igreja, batista, a outra metade, Assembleia de Deus. E adivinha quem era o palestrante? Adventista do 7º dia, o tal de Marcos Martins. Isso era ecumenismo? Não, isso não é ecumenismo. Ecumenismo é eu, Marcos, deixar os meus princípios de lado e me unir a outro quebrando os meus princípios. Isso é ecumenismo. Agora, se eu sou adventista, eu posso e devo respeitar a opinião dos outros, estar com os outros e poder cultuar com os outros. Se eu não visito o meu irmão da Batista, ele não vai visitar na minha igreja. Por que eu não posso visitar? Por que eu não posso pregar lá? Eu já preguei. Já preguei na igreja batista, na metodista, já falei dentro da igreja católica. Eu tenho que ser usado. Eu tenho que ir até eles. Se eu não me misturar, para que serve o sal? Sal serve para quê? Ficar na vasilha? O sal na vasilha não serve para nada. O sal tem que se misturar as coisas para poder temperar. Então nós que somos cristãos precisamos estar no meio das pessoas para trazê-las para cá, não para ir junto com elas, mas para temperar a vida dos outros. Então o ecumenismo significaria quebrar os meus princípios para estar com eles. Então, por exemplo, quando eu fui lá falar no Congresso Jovem, o que eu fui falar lá? Eu fui falar sobre sexualidade, eu fui falar que as mulheres e homens que têm relação sexual antes do casamento, eles vão ter problemas emocionais, eles vão ter desequilíbrios emocionais, eles vão levar problemas para o casamento. Então, ou seja,
Eu fui para uma igreja pregar aquilo que eu pregaria dentro da minha igreja. Eu vejo os pontos comuns de doutrina e aí eu vou lá fora para pregar sobre aquilo. E aí eles veem que eu não sou um bicho-papão. E aí com isso eles podem vir até quando eu convidar. Então o ecumenismo é você quebrar seus princípios. Agora você tem que ser o sal da terra. Se eu não fosse sal, eu não teria vindo aqui ontem. Entende o impacto disso? Se eu não tivesse me misturado, eu poderia falar, não, eles não são da igreja adventista, mas eu não vou lá. O que mudou na tua vida de ontem para hoje? Entende o que eu estou querendo dizer? Eu não vim à toa. Eu tenho uma mensagem, eu sei o que eu tenho para dar. Se as pessoas vão receber ou não é outra história. Só que quando você sair daqui e for fazer o seu trabalho, lembra que Deus está te chamando para uma obra. Eu não sei qual. Só que você tem que definir. Sabe por quê? Quando eu não sei o que eu sou e nem para onde eu vou, qualquer caminho serve. Não é verdade? Agora, quando eu sei quem eu sou e qual o caminho que eu quero, aí, meu irmão, muda-se completamente de figura. Aí só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem um princípio. Eu tenho que saber quem eu sou, quais são os meus valores, e a partir dali Deus te guia. Aí você vai pelo caminho certo. Ok? Respondido, ecumenismo? Sim. O pessoal poderia ter me levado, né? E tal. Sim. Agora aqui, para alguns, eu poderia estar fazendo algo errado. Numa igreja que não é minha. Mas não. Eu vou pregar aquilo que Deus me deu. Então isso não é ecumenismo. Eu não estou quebrando princípios. Então, eu posso pregar numa igreja católica? Devo. Eu posso numa batista? Devo. E assim vai. Eu só não vou me aventurar em um terreno que Ellen White deixa bem claro para não fazer. Dentro do Espiritismo. Dentro do Espiritismo. Agora, posso ter contato com pessoas espíritas? Sim. Agora, eu não vou dentro de um centro de macumba, eu não vou dentro de uma umbanda, eu não vou. Porque eu já sei, já fui advertido para não ir lá. Ok? Mas se as pessoas de lá quiserem conversar comigo em qualquer outro ambiente, eu vou estar. E outra, se o centro, se eu for, por exemplo, vocês que estão aqui, você saiu para fazer um trabalho missionário, aí você chegou na frente de um centro, você tem que bater lá ou não? Tenho. Eu não vou na hora do culto, mas ir naquele local, tocar a campainha, entregar um folheto, convidar as pessoas, você deve fazer isso. Deve. Eu lembro de uma pregação do pastor Luiz Gonçalves, que ele chegou e foi fazer evangelismo em um local e teve uma pessoa que bateu em todas as casas. Aí quando chegou neste local, ele olhou e pulou. Aí quando ele chegou no final da rua, lá dentro do coração dele, ele falou assim, se você não vai em todo lugar, você não precisa e não merece o Espírito Santo. Aí ele voltou lá e bateu naquela porta. Aí saiu um cara forte, de barba, o cara fechado e perguntou, o que você quer? Aí o homem do outro lado com o folheto, tremeu nas bases e falou, agora, como é que eu falo que sou adventista? Esse cara vai me dar um soco na cara. Aí ele falou, eu sou da... Não, eu vim aqui entregar um negócio, porque vai ter um tal... Tá, mas onde que é? Aí agora ele tinha que falar que era dentro da igreja. Aí ele foi e falou rápido, adventista lá, do 7 mil, aonde? Aí ele parou, aí eu imagino, né, que ele deve ter parado e falado, Senhor, agora eu vou receber um soco na cara, meu nariz vai ser todo arrebentado, mas em nome de Jesus eu vou falar, lá dentro da igreja adventista do 7º dia. Aí ele já deve, eu até imagino, o cara fechou os olhos e falou, pode bater, né? Aí o homem do outro lado falou bem assim, aonde? Que igreja mesmo? Ele repetiu, igreja adventista do 7º dia. Ele, é aquela que tem a tal da escola aí o homem terminou, escola sabatina? Ele Ele falou assim, olha, quando eu era pequenininho, minha tia me levava nessa igreja, eu adorava as escolinhas. Depois eu nunca mais ouvi falar, se é nessa igreja eu vou. Sabe quem era? Era o dono do centro. Sabe o que aconteceu? Ele, a esposa e os 2 filhos assistiram todas
toda a conferência do pastor. E adivinha quem foram os primeiros a se levantar para o batismo? Os 4. Se você não for, você não tem poder. Se você não se levantar, para que o batismo do Espírito Santo? Só tem o poder do Espírito Santo quem levanta para fazer a obra do Espírito Santo. Aí você merece o poder, aí você precisa do poder para exercer. Ok? Então, o ecumenismo é uma coisa, pregar o Evangelho e ser sal da terra é outra totalmente diferente. Que nós possamos ser o sal da terra. Tem mais alguma? Que nós estamos quase 7-7, né? Não é isso? Já ouviram essa expressão? Ah, não, porque aqui não tem. Lá no Espírito Santo tem uma loja chamada Cipolate. Olha eu fazendo propaganda Cipolate. A Cipolate é o seguinte, ela fala bem assim, nós vamos estar abertos de 7-7, 12 horas. E nós estamos há quase 12 horas. O lanche, então nós vamos ser a Cipolate aqui em São Paulo. De 7 a 12 horas dentro da igreja. No nosso caso foi de 9 horas até 9. Não, aí não vai dar 9, não. Eu vou sentar daqui a pouco. 11 horas já está dando, quase. Mais o quê? Ou fechou? Meu Deus, ainda tem pergunta. Na verdade... Agora são as dele, né? Ele deixou todo mundo falar e agora é dele. Não, também que o pessoal geralmente pega o Apocalipse 1 e fala, por que o Espírito Santo não está aqui? Que fala assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, Deus deu Jesus, Jesus deu ao anjo, e o anjo deu a João. Por que não entra o Espírito Santo? Geralmente a gente vai... É um argumento também usado. Tá. Pergunta. Quando que foi dado a revelação do Apocalipse? Quando eu estava na ilha, né? Isso foi... Quase 100 anos depois de Cristo. Estava bem velho já. Sim. Mas do contexto histórico daqui. Pega o contexto do Apocalipse. Você tem duas explicações para isso. Primeiro, derramamento, quando ele vai fazer, porque tem lá em Apocalipse 4. Lembra que é uma ordem cronológica, certo? Apocalipse 2 e 3 mostra as igrejas todas, ok? E segundo ponto, quem é o capitão do exército dos anjos? Espírito Santo. O representante do capitão, desculpa. Quem lidera os anjos? É o Espírito Santo. Você pode ter as duas, você pode escolher qual que você quer. Mas o problema é que o pessoal que quer falar bem assim, o Espírito Santo não aparece, então ele não é Deus. Não, mas peraí, não é essa a colocação. O que tem que colocar é, e quando ele aparece? É o contrário. O pessoal tem que explicar o contrário, né? Quando ele não aparece, tudo bem. Tem hora que aparece só o Espírito Santo e Jesus. Então o Pai não é Deus? Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Qual é a regra? A regra áurea. A Bíblia veio para mostrar a divindade de quem? Jesus. Cristo. Só. Agora, quando ele mostra isso, dá lampejos do Espírito Santo, dá lampejos para o Pai. Se você questionar a divindade do Espírito Santo, então também questione do Pai. Porque a regra é a mesma. Então, se é um único Deus, é um único Deus. Se eu não posso incluir o Espírito Santo, eu também não posso incluir o Pai. Porque senão, eu brincando agora, né? Mas isso é sério. Senão você está fazendo acepção de pessoas. Você está excluindo um a favor do outro. Isso é errado. Se eu vou pegar um grupo, eu tenho que pegar o grupo dentro da mesma regra. Ok? Você pegou é porque você tem pergunta. Vai. Não tem, eu só vou embora amanhã, né? Eu só vou embora amanhã. Eu já tô assim, né? Vai com um pé, vai melhor para pegar a outro. cadeira. Só para esclarecer. Não, mas a gente vai. Só para esclarecer. Amanhã. Jesus sendo Deus, tem algum problema dele chamar o Pai de meu Deus? Não vejo esse problema não. Jesus falar para o Pai que ele é Deus? Não, por quê? Chamar de meu Deus. Não vejo por quê. Qual seria o problema? Tira. E até hoje, né? Cristo, só um comentário local. Cristo chamou o Pai de meu Deus. E o Pai chamou Cristo de Deus também. Sim.
Quem era o Pai no Velho Testamento? Jesus, Pai da eternidade. Vamos trocar de microfone que aí você... Vamos orar? Primeiro agradecer o povo, né? Agradecer vocês e o povo que está assistindo, né? Porque não é fácil. Eu estou falando sério, eu tenho que agradecer, porque vocês me suportaram desde 9 e pouco da manhã. Agora é o quê? 8 em ponto da noite. Quase 11 horas. Vamos orar então? Eu vou te convidar para a gente ficar ajoelhado, para a gente finalizar ajoelhado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado por nos dar uma luz menor que nos guia a luz maior. Muito obrigado também por podermos fazer amigos, conhecer pessoas novas, podermos crescer em conhecimento e graça. Pedimos uma bênção especial sobre cada família que aqui se representa. Pedimos que o Senhor possa dar coragem, força, para as pessoas poderem tomar as decisões corretas. Sabemos, Deus, que as decisões vão passar por nível emocional, algumas decisões por nível financeiro, nível, Senhor, de amizades, níveis sociais, mas que o Senhor possa dar força a cada um de nós, para que cada um possa tomar a sua decisão e possamos estar tomando uma decisão ao seu lado. Guia, Senhor, a Tua igreja, guia cada um de nós, e que possamos nos encontrar e ver que somos amigos, companheiros da mesma viagem, da mesma jornada, que possamos orar uns pelos outros, para que Cristo possa voltar nas nuvens dos céus o mais rápido possível. Mais uma vez lhe pedimos a Tua bênção, a proteção sobre os nossos familiares, onde quer que eles estejam. Pedimos uma bênção especial sobre as nossas vidas, sobre aqueles que visitaram essa igreja durante esse dia, e uma bênção especial sobre aqueles que acompanharam pela internet, tanto no dia de hoje, quanto acompanharão no decorrer da existência desse vídeo. Pedimos que nos abençoe, nos guarde, no doce nome de Jesus Cristo. Amém.